eles primeiro... Bom dia, pessoal do Instagram, seja bem-vindo a mais um 0659. Então, o pessoal, os mestres de guerras e também os reis, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, eles procuravam os antigos, né, para se aconselharem. Os profetas, os anciãos. Então a gente vê a Bíblia relatar isso diversas vezes, sobre essa procura a pessoas mais sábias, pessoas que têm mais conhecimento, pessoas que têm mais vivência, para se tirar dúvida, para se falar a respeito de alguma decisão que se gostaria de tomar. E isso acontecia diversas vezes, não só no meio cristão, só no meio judaico, né, no meio israelita. Isso também acontecia em todos os outros, seja bem-vindo, acontecia em todos os outros reinos, em todos os outros povos. As pessoas se aconselhavam primeiro elas iam lá e entendiam o que estava acontecendo para tomar uma decisão. Por quê? Era muito importante se aconselhar antes de tomar uma decisão, porque quando entendia-se que o antigo, aquele que está primeiro do que a gente, já viveu aquela circunstância em algum momento, já teve ou já ouviu falar daquela experiência em algum momento, já teve um momento parecido em sua vida, então ele poderia nos dar estratégia melhor para cumprir com o que Deus, ou com o que os desígnios que deveríamos tomar. E aí, tanto que quando o filho de Salomão assumiu o reino, a primeira coisa que acontece é que o povo pede... Desculpa. O pessoal pede para que ele tire, né? O povo fala assim: a gente serviu ao seu pai e ele serviu, ele fez com que a gente servisse com mão forte, mas acontece que a gente serviu a ele porque havia necessidade da construção do templo, havia necessidade disso, daquilo outro. Agora a gente pede que o Senhor diminua aí o fardo sobre as nossas vidas, que a gente possa servir ao Senhor sem esse peso. E aí ele vai até os antigos e pergunta, e os antigos falam: olha, eles têm razão, vamos agir dessa forma, e eles vão te servir para sempre. E ele vai até os amigos jovens dele, que nunca passaram por essa situação na época, e eles falam: você tem que pesar mais a mão, né? Se Salomão, que era meu pai, agia dessa forma, eu vou agir 10 vezes mais. E aí, quando ele escuta o conselho dos amigos, né, faz com que ele perca aí a fidelidade dos seus servos, né? Então, essa é a importância de vocês pedir conselho, sim, mas pedir para quem tem o verdadeiro entendimento, quem conhece, quem já passou pela situação. Os japoneses, eles costumavam dizer que, por menor que seja uma pedra, ninguém consegue ver todos os seus lados ao mesmo tempo. Por menor que seja uma pedra, ninguém consegue ver todos os lados da pedra ao mesmo tempo. Então vai ter que perguntar qual é a visão do outro. Gandhi também falava que toda a verdade tem 7 lados. Então ninguém consegue ver todas as verdades da história sozinho. Então ter apenas uma pessoa como conselheiro também é arriscado. Por isso que antigamente as pessoas tinham, né, que iam atrás do conselho, iam atrás do conselho dos no plural, anciões, né?
Então eles iam atrás dessas pessoas. Quando você é diagnosticado você não, está repreendido em nome de Jesus. Quando uma pessoa é diagnosticada com algum problema, alguma doença, normalmente se procura uma segunda opinião, né? Então é importante ter vários lados da história para entender melhor. Então ter só uma pessoa como seu guru, como seu chefe, como seu mentor, como seu coach, seu pastor, seu padre, né? Então, ao invés de você usar um só, utiliza o conselho do pai, da mãe, do pastor, do coach, do mentor, do chefe, para que você veja vários lados aí da mesma história. Existe também uma palavra que diz assim: errar é humano, né? Por isso que não é bom ter só um humano te aconselhando, porque se errar é humano, uma pessoa trazendo só uma perspectiva do que, um feedback, uma perspectiva do que pode acontecer, há um maior risco do erro, né? Então a gente deve evitar ouvir só uma pessoa. E devemos evitar ouvir só uma pessoa que não viveu ou não conhece a experiência. Principalmente pessoas mais jovens aí têm essa característica de dar ouvidos a pessoas que nem passaram por perto dessa experiência, né? E conselho é bom sim, quando é dado pela pessoa certa, no momento certo e na hora certa. E não é vendido. E alguns até são. Alguns conselhos são vendidos. Os 10 mandamentos, eles alertam o quão é perigoso atribuir essa função a um ser humano, né? De quem é esse cargo verdadeiramente, de aconselhador? Se você não acredita em Deus, né? De repente você não acredita em Deus, de repente você não acredita na Bíblia, não acredite. Então, esse é mais um motivo para você não ter só um aconselhador. Se você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia. Porque quando você acredita em Deus, acredita na Bíblia, geralmente o seu aconselhador, a pessoa que você vai tirar dúvida, é uma pessoa que é inclusive seu mentor, vamos dizer assim, dentro da palavra de Deus. É uma pessoa que está aí espiritualmente sempre buscando, como antigamente os sacerdotes, enfim. E são pessoas que vão buscar espiritualmente dar um retorno para você. Estarei orando por você para ver o que Deus fala comigo, para que Ele possa falar com você também. Ou então eu nem tenho um conselho para te dar sobre isso, mas eu vou estar orando para que Deus fale diretamente com você. Mas quando você não acredita em Deus, quando você não tem essa fé no conselho do Senhor na sua vida, então fica muito mais difícil uma pessoa acertar naquilo. Então é importante você ter outras pessoas que possam te aconselhar também, que assumam esse cargo na sua vida. Então esse procedimento de buscar por muitos aconselhamentos, ele foi recomendado de uma forma muito forte. Se você ler lá Provérbios 24, 5, 6, fala assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento do que o robusto. Com medidas de prudência fará a guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. Olha que interessante, né? Então, Salomão, quando ele escreve lá em Provérbios, inspirado no Espírito Santo de Deus, ele deixa claro que na multidão de conselhos está a vitória. Então é importante preencher aí com quem sabe mais, com quem viveu. Sabe aquela história de modelar?
Modele por cima, modele por alguém que já viveu essa história. Se o outro conseguiu, você vai conseguir também. Descubra onde ele cometeu os erros, descubra onde estão as falhas para que você não cometa as mesmas falhas do que ele. Pergunte a ele como é que ele fez para chegar lá. Escute quais são os conselhos dele. Então a palavra de Deus diz: na multidão dos conselhos está a vitória. Então é importante a gente... Só que é importante seguir alguns passos aí para ouvir verdadeiramente. Seja bem-vinda, Tereza, Deus abençoe. Marcelão na área, seja bem-vindo também. Então é importante que a gente, dentro desse processo de ouvir o conselho, é importante que a gente siga algumas regras, né? Algumas leizinhas para se dar bem com relação a isso. Primeiro, é importante procurar aprender com quem sabe mais do que você. Verificar cuidadosamente se essa pessoa é uma pessoa de boa fé. Se não é uma pessoa que está querendo aí te dar uma rasteira, né? Se está querendo te passar a perna. Ou se é uma pessoa que verdadeiramente é de boa fé, tem um coração quebrantado aí por Deus e quer te ajudar verdadeiramente. Procure em se informar se a pessoa tem interesse pessoal junto a essa questão. Se ela está querendo se dar bem em cima de você. E nem sempre o seu conselho predileto vai dominar bem o tema a respeito do qual você está vivendo ou buscando uma opinião. Então há aí um dilema às vezes para se seguir, porque quando você recebe um conselho, às vezes a gente vai pelo caminho mais fácil que foi aconselhado e não pelo caminho que devemos seguir. E nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. E por onde a gente sabe, o jeito que a gente sabe caminhar, da forma que a gente sabe caminhar, nem sempre é a melhor resposta para aquela pergunta sólida, né, que nós temos. Por isso é importante ouvir mais de uma opinião. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então o homem ele afia o seu companheiro, o homem ele dá conselhos, ele ajuda a dar instruções para levar o seu companheiro aí, o seu amigo, o seu irmão, para o caminho certo que deveria levar. Quando Salomão está falando em afiar, ele está falando sobre ensinar, sobre dar feedback, sobre dar aconselhamento, sobre falar o que verdadeiramente lhe cabe em competência. É quando você vê uma atitude de alguém que você não concorda e você simplesmente não concorda com aquela atitude. E aí você traz um feedback para ela. Olha, isso... Vou dar um exemplo do Marcelo, já que o Marcelão tá aí na área. Marcelão na área! É como quando Marcelo recebeu um feedback, ele modela aí alguns grandes nomes que buscam um crescimento profissional nessa área da internet, de palestra, de coach, enfim. E aí ele aprendeu que é importante se postar vários vídeos, várias modelos de stories e tudo mais para se trazer a pessoa a ter curiosidade a respeito do que ele está falando e acessar aquilo, e dessa forma as pessoas podem ser transformadas, ter conhecimento da palavra e assim sucessivamente. E tem uma pessoa que não
tem muito conhecimento com relação a isso, que não tem muita pesquisa com relação a isso, enfim. E toda vez trazia um feedback negativo a respeito dessa situação. Sempre falava, porque seus stories eles estão muito colorido, porque eles estão muito preto e branco, porque você coloca 100 stories, você deveria colocar 10 e tudo mais. E aí uma vez Marcelo passou o feedback para essa pessoa e disse assim, cara, né, pessoa linda, amável, amada do meu coração, eu entendo o seu posicionamento. No entanto, verdadeiramente, existem pessoas que têm esse tipo de conhecimento, que fazem esse tipo de coisa há muitos anos. E elas agem dessa forma e tem dado certo, elas conseguem desenvolver, elas conseguem trazer aí um bom número de seguidores e divulgar as suas a palavra, né, de Deus para mais pessoas dessa forma. Então, por isso que eu faço assim, porque eu já vi outras pessoas fazendo e deu certo. E aí a pessoa insistiu no assunto e aí ele falou assim, eu vou te dar um feedback. Procura pessoas de sucesso, pessoas que têm essa característica. E se elas não fizerem dessa forma, verdadeiramente como eu estou fazendo, aí você traz esses grandes nomes para mim e eu vou entender o que você está falando. Mas sem esse registro, sem esse argumento verdadeiro, sem essa prova de que o que você está falando é dessa forma, ou é só um achismo seu, não dá para eu te seguir. Não dá para eu fazer o conselho que você está me dando. Se o Marcelo escutasse essa pessoa, porque é uma pessoa que o ama, é uma pessoa que tem um coração muito aberto, é um coração, é uma pessoa que tem um certo conhecimento nessa área de internet, enfim. E se ele simplesmente seguisse esse conselho, hoje talvez o número de seguidores dele, talvez a forma de chegar, o conhecimento e o número de pessoas que assistem as lives dele talvez não fossem tão grandes como são hoje em dia. Então não é todo o conselho que você escuta que é um conselho assertivo. Não que a pessoa esteja agindo de maneira ruim ou para lhe prejudicar. Às vezes é porque ela acha que aquilo é o certo, porque ela viveu uma vida inteira daquele jeito, então acredita que isso vai dar mais resultado. E se eu não busco informações em outros lugares de pessoas que verdadeiramente desenvolveram, eu posso vir a seguir aí o conselho errado, né? Por isso que o Senhor fala, as multidões de conselhos é que me trazem vitória, né? Então é importante você verificar isso, ser cauteloso quanto a isso, né? Segundo o Raul Candeloso, ele fala o seguinte: como não se ensina a dar ou receber feedback na escola, nós aprendemos da pior maneira, é verdade, e acabamos tendo cicatrizes a respostas indevidas, né, ou inesperadas, que acabam sendo jogadas na cara ao invés de serem ensinadas e produzir um maior crescimento, produzir um maior reconhecimento, entre outras coisas. E como se dá feedback? Como é que eu digo ao outro que o que ele está fazendo é errado? Como é que eu dou um conselho de uma maneira assertiva para o outro, para que ele queira me escutar verdadeiramente? Primeiro, eu preciso procurar no outro coisas que ele faz de bom. Às vezes a gente procura dar feedbacks só negativos. A gente procura dar feedbacks só para correção, para dar tapa na cara das pessoas.
E o feedback não é para isso, o feedback é para crescimento, para desenvolvimento humano. Então eu preciso procurar coisas boas na pessoa. E aí colocar, olha Marcelo, cara, tenho visto um resultado fantástico aí na sua vida. Você tem trazido aí vários seguidores. A gente percebe que você já tem aí não sei quantas pessoas dentro da sua live. Agora é interessante mudar a arte de fundo dos seus stories, né? Sei lá, mudar colocar menos comunicação e mais imagem, ser mais ilustrativo. Eu não sei, eu tô só divagando aqui. Porque assim você vai crescer muito mais, cara. Porque você é 1000. Você tem um desenvolvimento fantástico. Então o feedback é você verdadeiramente abraçar a pessoa. É você dizer para ela, eu vejo o quanto você tem crescido, eu vejo o quanto você tem desenvolvido, eu vejo o quanto você é 10 nisso ou naquilo, precisa desenvolver tal habilidade para você ser melhor do que o que você já é. Não é chegar e falar, você só faz tudo errado, você é um merda, você é um bosta, você é um cocô e não tem nada de bom na sua vida. Então, é importante a gente saber também aconselhar. Às vezes a gente fala como mãe, como avó, como tia, como alguém que se importa com o outro porque acha que tem uma familiaridade, porque acha que vai entender a gente acaba dando feedback de maneira negativa, dando tapas na cara, falando você sempre é assim, você sempre faz dessa forma, você nunca muda, e aí a pessoa se sente incompetente e incapaz. Então até para os nossos filhos, eu vou dar um conselho para ele, eu tenho que dizer para ele, não é assim, tirar nota 10 não é nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Não, é falar assim, cara, tá vendo aí? Você é muito bom. Se você continuar nesse nível de estudo, você vai chegar ao propósito, ao objetivo da sua vida. É por isso que a mamãe e o papai falam a importância de você estudar, para que você continue sendo essa pessoa extraordinária que você é. Porque você tem aí vários dons, vários benefícios que precisam ser trabalhados e colocados até o limite para você chegar a ultrapassar o limite do seu ser, né? E assim vai. A Kika tá falando assim, eu só recebia feedbacks para me colocar para baixo. Infelizmente é verdade, a gente não é porque as pessoas são só negativas não, Kika. Infelizmente é porque como as pessoas não aprenderam a dar feedback, aprenderam a dar tapa na cara, então a maioria dos feedbacks hoje recebidos nos deixam para baixo porque não são bem estruturados, né? Não são pensados, são só ditos, né? Então, a pergunta é, qual é o tamanho do seu sonho, aonde você quer chegar, qual é a luta que você quer vencer, qual é a batalha que você precisa enfrentar? Sabe qual ela é? Então, quais são os pontos importantes que você precisa vencer para conquistar aí o objetivo, conquistar o sucesso, conquistar a verdadeira prosperidade dentro do processo bíblico. Já sei quais são os passos, eu já sei o que eu preciso, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Agora eu vou procurar pessoas que fizeram da mesma forma, que fizeram o que eu estou procurando fazer e pedir conselhos a ela. Mas eu não posso, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, como é que eu vou pedir conselho ao presidente dos Estados Unidos? Cara, estuda a história dele. Tem internet para isso. Então estuda a história dele, vê como é que ele fez para chegar lá.
quais foram os erros que ele cometeram e os que você não quer cometer. Aproveita a vantagem dele estar à sua frente para você usar ele como uma amostra de desenvolvimento para você. Quando eu faço isso, quando eu entendo o outro, sabe, Kika? Quando eu entendo o outro verdadeiramente, qual é o sonho dele, qual é o desejo dele, né? Aonde ele verdadeiramente quer chegar. E eu gosto dessa pessoa, eu quero ajudar, eu quero desenvolvê-la, eu aprendo a dar feedbacks de maneira positiva, porque eu obtenho algumas vantagens com isso, como o crescimento do outro. E receber o feedback também me dá vantagem, aumenta o meu compromisso. É a Regiane, não é a Kika. Desculpa, Regiane. Desculpa, Rê. É porque eu vejo delícias só. Eu tô sem óculos, aí eu não vejo nem de onde é. Me perdoa, agora que eu vi aqui. Delícias da Rê. Desculpa, Rê. Mas enfim, é isso aí. É como quando você... então você aumenta o seu... Você aumenta o seu contato, você aumenta o seu desenvolvimento com a pessoa que você lidera, com os seus filhos, né? E você cria um vínculo maior, né? De compromisso. Quando você diz a ele, aconselha a ele de uma maneira positiva. E quando você é aconselhado de uma maneira positiva também, né, você recebe o feedback de uma maneira positiva, também cria em você um vínculo com o outro e um compromisso maior para alcançar o seu objetivo, porque você entende que você não é um merda, que você não é um nada, que você não é coisa alguma, não. Eu sou alguém que consegue alcançar verdadeiramente o meu objetivo. E era sua líder. Mas nem todo líder tem conhecimento suficiente. Eu estava falando isso ontem numa mentoria. Não leve a mal. As pessoas, às vezes elas falam as coisas por não terem conhecimento. Às vezes não é por maldade, né? A gente como mãe, por exemplo, quem nunca falou coisa aos seus filhos querendo trazer crescimento e acabou trazendo dor, sofrimento, mágoa, angústia, porque não falou da maneira que deveria falar, porque não se concentrou em como o outro iria se sentir, né? Só em gerar resultado. Então, nem sempre a gente é assertivo. Nem sempre. Quando a gente busca ser assertivo, a gente determina que a mensagem é aceita. A mensagem é aceita. Eu determino isso. Por quê? Porque eu não falei de uma maneira a dar tapa na cara, mas sim de uma maneira a trazer compromisso, a trazer melhora, a trazer um novo desafio, né? E aí faz com que a pessoa se sinta também valorizada, que ela se sinta desejada. Como assim desejada? Cara, ele quer o meu bem, a pessoa quer o meu bem. Ela me quer na equipe dela. Ela me quer como protagonista da minha história. E isso é delicioso, isso é muito bom. E a gente desenvolve essas habilidades, sabe? A gente desenvolve essas habilidades. Mas é com o tempo. A gente não desenvolve da noite pro dia, né? Como é que a gente começa a descrever comportamentos ao invés de avaliar pessoas? Eu começo a olhar para as pessoas
e não as julgo mais. Eu julgo o comportamento delas. Deus fala isso, Deus fala assim: eu amo o pecador, eu não amo o pecado, eu não amo a atitude que essa pessoa toma. Então a gente aprende a diferenciar a pessoa do que o que ela faz ou o que ela fala, quando a gente tem uma atitude de aconselhamento por amor. Por amor. Eu aprendo a ser específico e paro de generalizar. Tem uma coisa que eu odiava quando o meu chefe chegava na empresa e dizia, generalizando, que todo mundo fazia dessa forma, que todo mundo agia desse jeito, né? Ou quando seu pai e sua mãe chega e fala assim: porque nenhum de vocês corre atrás para fazer isso ou aquilo. E você fala assim: poxa, eu passo todos os dias. Oi, Cício, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu passo todos os dias buscando fazer o meu melhor e não sou reconhecido. Então, assim, quando a gente analisa comportamento e não pessoa, e a gente analisa indivíduo e não o todo, a gente é mais assertivo. Não é todo mundo que faz assim, é fulano de tal. Então, se é fulano de tal que gera esse tipo de comportamento, que gera esse tipo de aflição, é para fulano de tal que eu vou dar o feedback. E não para todo mundo. Porque não é todo mundo que precisa saber, ouvir e andar dessa forma. Então eu chamo fulano de tal no individual, converso com ele e não exponho ele ao todo e nem digo ao todo que o todo comete esse erro que ele nem está cometendo. Não generalizo. Eu sou verdadeiramente assertivo. Fale sempre em seu nome, não em nome de um grupo. Fale em seu nome, não em um nome do grupo. A não ser que verdadeiramente o grupo tenha essa opinião. Se o grupo tem essa opinião, então você fala e você foi selecionado para falar em nome do grupo, então você fala em nome do grupo. Mas não dê feedbacks como se todo mundo pensasse como você pensa. É como você pensa e não como todo mundo pensa, né? Então é importante a gente dar conselhos sem generalizar, sem falar em nome do grupo, né? Falar em seu nome sempre. É importante aceitar responsabilidades por seus atos e ter uma percepção do seu sentimento. Como assim? Às vezes a gente tem um posicionamento que a gente fala sobre um comportamento alheio numa intensidade de sentimento que não é o sentimento verdadeiro que nós temos por aquela atitude, mas sim o sentimento naquele momento. Então é como o Pato Donald: conte até 10 antes de passar um feedback. Conte até 10 antes de aconselhar alguém. Não aconselhe alguém no seu limite, quando você está nervoso, quando você está com raiva da atitude que a pessoa tomou. Não, conte até 10, para que os seus sentimentos, as suas percepções não sejam distorcidas. Não sejam distorcidas. E você fale sobre coisas que não aconteceram, e sim sobre coisas de que você está sentindo, né? No meio de uma briga, às vezes a gente joga na cara, né? Tudo aquilo que a gente acredita que o outro está fazendo. Não fale no meio de uma briga. Conte até 10, porque aí você conta fatos e não sentimentos. Você diz o que você verdadeiramente não gostou daquela história e não como você está se sentindo naquele momento, né? Vocês estão entendendo sobre isso?
Que às vezes eu falo rápido, e aí estão me acompanhando, tá todo mundo me acompanhando? Coloca a mãozinha assim, tô acompanhando. Se não estiver acompanhando, faz assim, ó, não tô acompanhando não, para poder eu explicar. É importante a gente ter certeza que a gente está buscando auxiliar e não punir o outro. Eu não quero te punir. Eu não vou te punir pelo que você fez. Eu estou verdadeiramente interessado em te auxiliar, em te ensinar, em te mostrar qual é o melhor caminho a seguir. E geralmente quando a gente está no ápice do sentimento, a gente acaba querendo punir e não aconselhar. Eu preciso procurar sempre ter mais feedbacks positivos para dar. Conselhos positivos para dar do que negativos. Quer dizer que eu vou esconder as coisas erradas que o meu colega faz, que o meu pai faz, que o meu filho faz? Não. Não é isso, não esconda, dê feedback das coisas erradas que a pessoa está fazendo, mas procure elogiar também. Procure trazer à memória coisas boas que essa pessoa faz. Não fale só das coisas negativas. Poxa, lá vem fulano. Toda vez que fulano me encontra é só porrada. É só porrada, tira e bomba. Porrada, tira e bomba. Porrada, tira e bomba. Não aguento nem mais ficar perto de fulano, porque fulano nunca enxerga a coisa boa que eu fiz da minha vida. E não é isso que a gente quer. Afastar as pessoas. Deixar as pessoas longe da gente. Não. A gente quer ser verdadeiro, porém assertivo. Então enxergue as coisas boas que as pessoas fazem. Você nunca seca e guarda a louça. Cara, mas você lava. Nossa, como você é 10, muito obrigado. Eu nunca preciso vir e lavar a louça, porque você sempre lava. Obrigado por você me ajudar. Olha que legal, você percebeu que eu não gosto da borda do pão e você sempre vai lá e retira pra mim. Né? Então passe feedbacks positivos. Diga o quanto a pessoa foi assertiva em alguma coisa também. Elogie. Toca aí, você tirou 10 na prova, fulano. Porque na hora de brigar e mandar estudar, a gente está pronto para fazer. Então, procure sempre dar elogios, dar reconhecimento, falar as coisas boas que o outro faz também. Ao invés de só as negativas. Porque quando são só as negativas, a pessoa enche a paciência de você. Eu falo as coisas ruins que eu faço, então não tá me agradando, não tá me enchendo em nada, só me deixa triste. Eu acredito que o feedback é sim uma estratégia muito, muito boa para ser utilizada e melhorar o desenvolvimento das pessoas em geral. É sim, muito boa. No entanto, o pessoal do YouTube tá travando, ele não tá... ele tá toda hora parando, né? E ficando sem áudio, enfim. Então, migra para o Instagram, depois eu coloco o vídeo lá no YouTube, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, o que acontece? Então, é importante que a gente, que a gente entenda que o feedback não é para ser negativo, e sim para trazer pontos positivos para cada um de nós. Trazer retorno de mudança de comportamento de forma positiva. Esse é o papel do aconselhamento. Esse é o papel do conselho que nós damos, né? E aí o que acontece? Receber feedback negativo não é ruim. Não é ruim. Quando alguém te faz uma crítica construtiva, você precisa agradecer e verificar dentro dessa crítica construtiva que a pessoa está fazendo para você,
o que de fato é verdade, o que precisa ser alterado na sua vida, mudado, desenvolvido para que você tenha melhor sucesso. Seja como os homens de Bereia, seja como os bereanos. Retenha o que é bom, até dos feedbacks negativos, até quando as pessoas te dão um tapa na cara. Pum. Aprenda. A pessoa não está sendo assertiva, beleza, seja assertivo você. Estruture todo o comportamento, tudo que ela te disse e retire o fato, o que realmente precisa ser mudado. E aí você consegue transformar o que é ruim em algo bom para a sua vida também. Em algo bom para a sua vida também. Tudo na nossa vida, né? Provérbios 27:6 fala assim: leais são as feridas feitas pelos amigos, mas não os beijos do inimigo, porque esses são enganosos. Então, assim, a Bíblia fala que até os tapas que nós recebemos dos nossos amigos são importantes e leais para o nosso crescimento. E são melhores do que os beijos que nós recebemos dos nossos inimigos, daqueles que nos querem fazer mal. Então, utilize até o feedback negativo de maneira positiva. Não que seja fácil você ter alguém querendo opinar na sua vida aí, achando às vezes que sabe mais do seu sentimento e do sentimento das pessoas que vivem com você do que você. Achando que que tem às vezes maior e melhor potencial do que você de discernir o que está acontecendo verdadeiramente. E aí a gente fala assim, você não está nem aqui, como é que você quer dar palpite, né? Mas lembre que aquela pessoa que te ama, mesmo que ela esteja errada, se existe algum fundo de verdade ali, é você quem vai descobrir estudando o feedback passado, né? Então, críticas podem ser dolorosas, mas elas são construtivas, elas são para desenvolvimento. A palavra de Deus diz isso, que a gente aprende muito mais na dor do que na festa, do que na alegria, do que no desenvolvimento, num casamento, do que, enfim, a gente aprende muito mais no luto, a gente aprende muito mais na dor, na tristeza, na angústia, na morte, a gente aprende mais, né? A Bíblia é quem fala, não sou eu. E é de fato verdade, a gente aprende mesmo, dói, mas a gente aprende. Então use como oportunidade para crescimento, para desenvolvimento. É preciso a gente ter coragem e humildade para perguntar para as pessoas o que elas acham. O que é que você acha? Foi bom, não foi bom? O que é que eu deveria mudar? O que é que eu deveria fazer de diferente? É como quando eu digo para vocês assim, se foi bom, dá um joinha aí, clica lá no coração, compartilha com seu amigo. Eu estou pedindo um feedback. E quando não há um compartilhamento, quando não há um joinha, quando não há um ponto de vista positivo, eu entendo que há algo negativo acontecendo. Estou falando demais, eu não estou sendo assertiva no que eu estou falando, eu não estou sabendo explicar aquilo que as pessoas precisam entender, tem algo de errado aí. E você precisa ser humilde para pedir feedback, para perguntar para as pessoas como foi. Foi legal? O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso ser diferente? E tá preparado para receber porrada, para receber tapa na cara, para receber um negativo. Eu sempre digo, se você não gostou, pelo amor de Deus, não só diga que não gostou colocando um negativo, não. Escreve aí no comentário que você não gostou, senão você vai me deixar frustrada, porque só dizer que não gostou do quê? De tudo?
É para eu apagar o vídeo? Me diz o que foi ruim para eu melhorar, para eu me desafiar, porque eu não sou Deus e só Deus é perfeito. E todos nós precisamos de feedbacks. Todos nós precisamos saber onde estamos errando para que possamos melhorar. Por isso que o Senhor mandou o maior e melhor conselheiro do mundo inteiro, que foi o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos dá conselho 24 horas, nos diz onde precisamos mudar, o que precisamos fazer 24 horas. Dá uma tristeza no nosso coração quando a gente erra. Dá uma alegria muito grande quando a gente vê o desenvolvimento. Ele é um excelente diretor das nossas vidas, líder. Ele é um grande ponto de checagem, o Espírito Santo de Deus. Mas é importante ter muita cautela, ok? É importante, porque, por exemplo, existem pessoas que vão colocar aí negativo, que vão fazer críticas destrutivas, simplesmente por uma brincadeira, porque acham que é legal criar um meme, porque acham que é legal deixar pessoas aflitas e tudo mais. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que a gente escuta como conselho também nós devemos levar a sério. A gente precisa, como eu disse antes, olhar como os homens de Bereia e verificar o que eu tenho que reter para mim de bom. E aí criar uma construção em cima disso. Por exemplo, quando alguém coloca negativo e não diz o porquê, eu digo, não adianta. Para mim não foi nada, porque eu não sei onde eu errei. Então eu preciso reter o que é bom. O que é ruim não dá para reter, não dá para eu saber aonde eu errei se você não me diz. Então esquece o negativo e foca no positivo e vamos em frente. Né? Então precisa também ter maturidade para entender isso. Para não ficar magoado, para não ficar ressentido, para não parar de fazer. Ah, não, eu recebi um negativo do YouTube. Nunca mais eu vou fazer um vídeo na minha vida. Não, cara. Não é assim. Recebeu um negativo? Tá lá dizendo por quê? Melhora. Não tá? Sinto muito. Não me adicione em nada. Segue-se. Segue a vida. Não me adicione em nada. Pode ter sido até alguém que escorregou o dedo no botão sem querer. Não adicione nada. E segue a vida. Então, aquilo que não te acrescenta, não permita que te adicione negativamente. Não permita que conselhos que não te acrescentam te coloque caramiolas na cabeça, te deixem triste e te acrescentem negativamente. Não permita. Não permita ter frustrações que não tem necessidade de se ter, que não vão trazer resultado. Não permita. E para terminar, a Bíblia lá em Provérbios 9:8 fala assim: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Como assim, Cláudia? Eu não tenho que falar para as pessoas aonde elas estão errando? Sim, precisa sim falar para as pessoas onde elas estão errando. Mas se a pessoa está num momento de crise, ela está nervosa, ela está escarnecendo naquele momento, ela está gritando, ela está xingando, não é o momento de você passar um feedback para ela. Deixa o tio Patinhos contar até 10, porque senão você piora a situação. Você piora a situação. Então, deixa o tio Patinhos contar até 10. Depois que ele contou até 10, depois que o momento de raiva passou, aí sim, você passa um feedback para a pessoa. Porque naquele momento de angústia, de dor, de raiva, essa pessoa não vai te ouvir. Ela só vai te odiar.
E não é isso que a gente quer. O feedback é o café da manhã dos campeões. Isso é uma frase de Rick Tate. Ele diz que o feedback é o café da manhã dos campeões. Então, usa o conselho para a sua vida. E veja bem, se conselho fosse bom, ele era de graça. Se chama feedback. Guarda essa para você. Conselho não precisa ser pago para ser bom. Precisa ser escutado e falado da maneira correta. Beleza? É isso aí que eu queria deixar para vocês hoje. Depois de amanhã a gente vai falar um pouco sobre liderança, a importância da liderança ainda dentro de prosperidade bíblica. Cláudia, como é que eu sou próspero quando eu passo feedback? Eu ouvi tudo que você falou, mas não entendi nada que pode ser ligado aí à prosperidade dentro de feedback. Sério? Quando você passa feedback, você escuta feedbacks assertivos, você cresce. E se você cresce, você é próspero. Tá aí? Essa é a ligação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, pode colocar que não gostou, mas por favor, me dá feedback. Eu preciso saber por que você não gostou. E que Deus abençoe o dia de cada um de nós aí. 12:05 a gente tem direto do trono, falando sobre Hebreus. É um livro que é muito abençoado, que fala sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completando e essa vivência maravilhosa que a gente tem. E nós estamos preparando aí para vocês uma novidade maravilhosa, um novo curso que nós vamos ministrar, eu e o Marcelão na área. E a partir do dia 8, se eu não me engano, agora eu tenho que olhar no calendário, nós estaremos trazendo aí para lançamento. Então, fica ligado que tem novidade para vocês, tá bom? 12:05, direto do trono, e amanhã 06:59 com o Marcelão na área. Beijo, obrigado pela presença, Deus abençoe. Pai, eu já ia esquecendo, mas o Senhor me lembrou, o teu Espírito Santo me passou um feedback na hora certa. Abençoa cada um que está aqui. E aqueles que vão assistir esse vídeo depois, leva a tua palavra aos nossos corações, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ser cada dia mais e mais prósperos na tua presença, e que possamos desenvolver tudo aquilo que nós precisamos desenvolver, aquilo que nós ainda não sabemos. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a passar feedbacks de maneira positiva, e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a receber o conselho, o feedback de maneira positiva, mesmo aqueles que vêm como tapa na cara, para que possamos reter o que verdadeiramente é bom. E divulga, Pai amado, que mais pessoas possam ouvir a tua palavra, que mais pessoas possam entender do teu nome, que mais pessoas possam estar presentes na tua presença para a honra e glória do teu nome, e para que assim eu possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beijo, galera, e até amanhã. Até mais tarde. Tchau, tchau.